Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Fala, galerinha! Mais uma sexta com a graça de Deus, né? Sexta-feira é dia de maldade, sexta-feira é dia de varrer a casa e jogar sujeira debaixo do tapete da mãe. Não faz isso não, pelo amor de Deus, senão a mãe vai brigar comigo. Quem te ensinou isso? Foi meu professor de matemática. Não faz isso não, pelo amor de Deus, hein? Senão a mãe vai brigar comigo. Gente, mais uma sexta-feira com a graça de Deus. Espero que vocês tenham passado a semana bem. Espero que todo mundo, todos os familiares estejam bem. Bora para a correção de mais uma lista de exercício? Bora lá então? Vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá então para a correção de mais uma lista de exercícios. Então, olha só. Observe a figura a seguir e determine a altura H do edifício. Então, a gente tem que encontrar essa medida aqui, né? A altura do edifício. Sabendo que AB, ou seja, essa medida aqui, ó, mede 25. E o cosseno deste ângulo aqui, que eu não sei qual é 0,6. Gente, o grande problema que nós temos, se o exercício me trouxe só o cosseno, obviamente eu vou ter que partir da onde? Do cosseno. E o cosseno é a relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Não é isso? Sim ou não? Não é? Então o cosseno é o cateto adjacente, que eu chamei de x, porque o cateto adjacente é esse, ó. Então nós vamos ter que encontrar ele primeiro, para depois encontrar a altura. Tá? Então, cosseno é 0,6. O cateto adjacente que eu chamei de x pela hipotenusa, 25. Multiplica em cruz, x vezes 1x, 0,6 vezes 25, 15. Então, nós achamos o x, ele vale 15. Agora, vamos encontrar o que o exercício pediu, que é a altura? Cateto, hipotenusa. Segundo Pitágoras, vou tirar não. A hipotenusa ao quadrado vai ser igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 25 ao quadrado, 625. 15 ao quadrado, 225, mais a altura ao quadrado. Vamos inverter? A altura ao quadrado vai ser igual a 625. O 225 que ia estar positivo, já fiz direto, né? Foi negativo, menos 225. 625 menos 225 é 400. Se estava ao quadrado, eu extraí a raiz, e a raiz de 400, 20. Então, esse prédio possui 20 metros de altura. 2. Esse 2 era legal, hein? Gostei dele. A figura representa um barco atravessando o rio. Olha o barco aqui, ó. Partindo de A, em direção ao ponto B. Então, a ideia do barco era vir aqui, ó. A forte correnteza arrastou o barco para o ponto C. Então, ó, ao invés dele vir para cá, ele vem para cá. Segundo ângulo de 60 graus. Então, o barco rodou, né, como os pescadores dizem, 60 graus do seu trajeto. Sendo a largura do rio 120 metros, então essa distância era de 120 metros. A distância percorrida pelo barco até o ponto C, ou seja, do ponto A ao ponto C, é... Gente, vocês estão observando? Interpretação do exercício é tudo. Porque se eu não conseguir interpretar o exercício, eu não vou conseguir saber qual relação que eu tenho que usar. Se é seno, cosseno ou tangente. Em relação aos 60 graus, ó, o 120 é cateto adjacente e o x, a minha hipotenusa. A única relação que fala entre cateto adjacente e hipotenusa é a relação cosseno. Então, cosseno de 60 é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Professor, de onde o senhor tirou o cosseno de 60? Na página 114 da nossa apostila do terceiro bimestre, tem. Mas, obviamente, em todas as aulas eu vou disponibilizar para vocês a tabela trigonométrica, tá? Fiquem tranquilos. Então, cosseno de 60, 0,5. Cateto adjacente, 120. A hipotenusa, que é a distância que o barco vai percorrer, x. Multiplico em cruz, meio vezes x, meio x, 120 vezes 1. Ué, professor, por que 1? Ué, não tem nada embaixo, então completa com 1, né? 120.
Se o meio está multiplicando, ele passa dividindo, e 120 dividido por meio, 240. Então, esse barco andou 240 metros, o dobro, né? 3. Uma escada está apoiada em um muro de 2 metros de altura. Então, o muro aqui tem 2 metros de altura, formando um ângulo de 45 graus. Forma-se, portanto, um triângulo retângulo isósceles. Por que isósceles? Gente, 90, 45, quanto vai ser aqui? Se eu tenho os dois ângulos de 45, obviamente eu vou ter os dois lados de mesma medida, né? Então, por isso que ele é isósceles, porque é um triângulo que possui dois lados de mesma medida. Qual é o comprimento da escada? Então, olha só, em relação a 45 graus, eu tenho o 2, que é o cateto adjacente, quero o x, que é a hipotenusa. A única relação que fala entre cateto adjacente e hipotenusa, cosseno. Então, cosseno de 45, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Cosseno de 45, 0,707. E cateto adjacente, 2, hipotenusa, x. Uma igualdade entre duas frações. Multiplica em cruz. 0,707 vezes x, 0,707x, 2 vezes 1, 2. Se o 0,707 está multiplicando, ele passa dividindo, e 2 dividido por 0,707, aproximadamente 2,82 metros de altura. Vamos para o 4, gente? Vou arrumar. O que o 4 pede? Semelhança entre triângulos. Uma pessoa de 1,80 m de altura, a determinado dia, projeta no solo uma sombra de 60 centímetros. Ué, 60 centímetros, se aqui está em metro, tudo tem que estar em metro, né? 0,6 metros. No mesmo instante, um poste projeta uma sombra de 2 metros. Qual será a altura deste poste? Ué, sombra sobre sombra, altura sobre altura. Uma igualdade entre duas frações. Como que eu resolvo? Multiplico em cruz. Um detalhe importante que eu quero que vocês observem. Da mesma forma que eu pego de um lado, eu tenho que pegar do outro para manter a propriedade, tá? 0,6 vezes H, 0,6H. 2 vezes 1,8, 3,6. Se o 0,6 está multiplicando, ele passa dividindo, e 3,6 dividido por 0,6, o poste tem 6 metros de altura. Esse 5, raciocínio lógico. Observe na figura os 3 quadrados identificados por 1, 2 e 3. Se a área do quadrado 1 é 36 centímetros quadrados, a área do quadrado 2 é 100 centímetros quadrados, qual é, em centímetros quadrados, a área do quadrado 3? Gente, vamos pensar? Segundo Pitágoras, a área produzida pelos dois catetos, se eu somar as duas, dá a área produzida por um quadrado através do lado da hipotenusa. Então, se eu somar a área deste quadrado mais este, tem que dar a área desse. Gente, 36 mais quanto que dá 100? 64. Então, a área do quadrado 3, 64 centímetros quadrados. 6. Muito parecido com alguma coisa que a gente já fez, né? A figura abaixo representa um avião que decolou sob um ângulo constante de 40 graus e percorreu em linha reta 8.000 metros, ou seja, 8 quilômetros, né? Nesta situação, qual é a altura que se encontra ao avião ao percorrer esta distância? Que eu chamei de x. Em relação ao 40, cateto oposto, hipotenusa. Concordam, gente? Qual relação se encaixa entre cateto oposto e hipotenusa? Cosseno. Então, o cosseno de 40 graus é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno de 40, 0,77. Aqui, ó, ele pegou duas casas decimais só. Ué, professor, está errado? Não. São valores aproximados, né? Porque são números racionais, né? São infinitos. X vezes 1, x. 0,77 vezes 8.000, 6.160
metros. Então, ele está a aproximadamente 6.160 metros de altura. O 7 é legal. Vocês podem observar que está até arriscado. Sabe por quê? Porque eu errei quando eu fui fazer o exercício. A gente lê rápido, né? E a gente erra também. Eu havia interpretado de forma diferente. Então, eu vou explicar para vocês o que eu havia interpretado. Para uma feira de ciências, um grupo de estudantes resolveu construir uma maquete de uma casa, conforme o esquema abaixo. O telhado será feito com uma placa de isopor de 1 metro de comprimento. Eu tinha interpretado aqui 1 metro e aqui 1 metro, estão vendo? Só que eu não li essa parte, ó, que será dividida no meio. Então, aqui vai valer 0,5 e aqui 0,5. Para fazer as duas partes do telhado. Sabendo-se que o telhado será feito segundo um ângulo de 55 graus, calcule a medida X da largura da casa. Ó, a gente tem que medir isso aqui tudo. O que eu fiz? Eu dividi em 2 triângulos retângulos, né? Em relação aos 55 graus. Ué, se eu achar esse pedaço, é só eu dobrar, que eu vou ter o valor de X. Vocês concordam? Então, se eu achar o Y primeiro, multiplicar por 2, eu vou ter o comprimento da casinha lá, da maquete dos meninos, tá? Em relação aos 55 graus, cateto adjacente, o 0,5 hipotenusa. A única relação que fala entre cateto adjacente e hipotenusa é cosseno. Então, cosseno de 55 graus é o cateto adjacente, que eu chamei de Y, pela hipotenusa, meio. 0,57 vezes meio, 0,285. Isso, essa medida aqui, ó. Quanto vai ser tudo? Tudo vai ser o X. Então, basta eu dobrar. 0,57 metros. Tudo bem? E o último. Um menino avista um ponto mais alto de um morro, conforme a figura abaixo. Considerando que ele está a uma distância de 500 metros da base do morro, calcule a altura H. Gente, vocês concordam comigo que a altura dele, do morro, vai ser a altura do menino, que é esse pedaço, mais a altura aqui, que forma o triângulo retângulo, que eu chamei de X? Então, faltou a gente achar o X. Em relação ao 20, o X é cateto oposto, o 50 cateto adjacente. E a única relação que fala entre cateto oposto e cateto adjacente é a relação tangente. Então, tangente de 20 graus, cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de 20 é 0,36, o cateto oposto X, o cateto adjacente 500. X vezes 1, X. Ah, professor, não tem nada. Completa com 1. 0,36 vezes 500, 180. Então, esse pedaço é 180, mais a altura do menino, que é 1,30. Então, vai ter 181 metros e 30 centímetros, ou 181,30 metros. Tudo bem, pessoal? Ficou bem clara essa lista de exercícios? Se alguém ficou com alguma dúvida, é só perguntar. Um bom final de semana a todos, fiquem com Deus, até a próxima semana. Tchau, gente! Faltou um exercício, né, pessoal? Lá da Unicamp de 2013, olha só. Ao decolar um avião, deixa o solo sobre um ângulo constante de 15 graus. A 3,8 km da cabeceira, na pista, existe um morro íngreme. A figura abaixo ilustra a decolagem, fora de escala. Podemos concluir que o avião ultrapassa o morro a uma altura a partir da sua base de... para ele não bater no morro, tem que ser uma altura de no mínimo quanto? Cateto adjacente, cateto oposto. A única relação que fala entre cateto oposto e cateto adjacente, tangente. Então, tangente de 15 graus é o cateto oposto X, pelo cateto adjacente 3,8. Tangente de 15 graus é 0,268. Multiplique em cruz, 0,268 vezes 3,8 é aproximadamente 1,01 km. Então, este morro
tem 1,01 quilômetros de altura, ou seja, tem que ter no mínimo, o avião tem que passar acima desse valor, senão ele vai trombar no morro, tudo bem? Agora sim, pessoal, um bom final de semana, fiquem com Deus, né? Até semana que vem. Tchau, gente!